Tenatio loqui quia puer ego sum. Eu não sei falar, sou ainda uma criança. Reverendíssimo diácono, caros filhos, no dia de hoje, onde celebramos esta solenidade, a solenidade de São João Batista, de antecipando, diante da liturgia própria da vigília de São João, vemos que o Senhor quer nos direcionar e nos mostrar este exemplo que é São João Batista, aquele que, como apresenta Santo Agostinho, é o encontro do Antigo com o Novo Testamento. Do Antigo, porque nascera já de pais idosos; do Novo, porque foi declarado profeta ainda no ventre de sua mãe. E vemos como é frutuoso, como é o seu parecer, como é a sua vida. Ele, diante do seu modo, porta-se como profeta e como os juízes da antiguidade em Israel. Ele tem a força de Elias, como vimos, tem no Evangelho. Ele que é assim comparado pelo próprio Senhor. Também é como Sansão, um dos juízes de Israel, que não tomava bebida fermentada, mas que tinha força, não meramente física, mas também do seu falar, que ensinava e a tantos dirigia. Ele que conduzia o seu povo com seus ensinamentos, mostrando a verdade. E diante disso vemos que diante do seu ensinamento, que é desde cedo, do mesmo modo como vimos na primeira leitura, apresentando Jeremias, que desde cedo foi tirado, escolhido, guiado pelo Senhor. Et tenatio loqui quia puer ergo sum. Eu não sei falar, sou ainda uma criança, ainda no ventre de sua mãe, sem balbuciar nada ainda. Portanto, a voz que São João Batista já anunciava a palavra, que é nosso Senhor, exultando de alegria no ventre de Isabel, apresentando, enchendo-se do Espírito Santo e ao mesmo tempo mostrando que ali, diante dele, estava aquele que é o Senhor e Rei de todo o universo. Apontava em toda a sua vida para o Cordeiro de Deus, e se entregava inteiramente pela verdade. Mas poderíamos nos questionar diante daquilo que hoje celebramos: bom, e hoje? E hoje o que São João Batista pode nos ensinar? Seu tempo é diverso do nosso. Não estamos mais em meio ao deserto, não estamos em meio ao Mediterrâneo. O contexto de vida é diferente. O que ele pode nos ensinar hoje? Pois bem, São João Batista nos ensina hoje a responder e corresponder à vontade de Deus para cada um de nós. A responder conhecendo o Senhor, conhecendo mais afinco, mais profundo a Cristo, a sua igreja, a nossa fé, nos aprofundando diante daquilo que a igreja nos ensina a cada dia, nos aprofundando cada vez mais na doutrina, no que a igreja apresenta na sua liturgia, quais os significados para vivenciarmos bem. Como aprofundar diante do nosso modo de viver, do nosso modo de agir. O conhecermos mais e buscarmos mais uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, como teve, que é nos aprofundando e conhecendo mais a Deus, sabendo o que Deus quer e pede de nós.
E o que Ele quer e pede? Nosso Senhor quer e pede tanto mudanças que devem ser internas das nossas disposições, como também nos chama a algo específico. E devemos corresponder com coerência, com empenho, fazendo o que devemos, como devemos e quando devemos. É isto que é a correspondência a Deus. Saber estar junto, empenhar-se para estar com Ele. Isso vemos já na segunda leitura, quando então São Paulo apresenta que sem ver, criam e amavam. Acreditar e amar só se pode quando se conhece. Quando se conhece o mais profundo, quando se conhece ao ponto de não necessitar de palavras, conhecer esta profundidade do que a igreja quer e apresenta. Quem é Deus? O colocá-lo no centro da nossa vida. Por que estamos aqui hoje? Por que celebramos a Santa Missa? Porque é cada um destes sacramentos que nos trazem vida. O saber como portar-se. Imaginemos um coroinha que está aqui, mas não soubesse servir. Por vezes estamos nos bancos, mas o que eu faço? Como me porto? Será que presto atenção? Devemos aprender a se nos deixar tocar pelo Senhor, a nos deixar moldar por Ele, conhecer para vivermos a nossa fé de modo integral, vive, verdadeiramente, conhecer o Senhor, buscando mais nas Sagradas Escrituras, conhecendo a sua vida, conhecendo aquilo que Ele nos fala hoje, para o hoje da nossa vida, que nos deve penetrar, que nos deve tocar, que nos deve transformar. Conhecer diante da nossa intimidade, na intimidade da nossa oração, aonde o Senhor fala. Nós devemos aprender a rezar. Não basta eu achar, não, eu já rezei meu terço, e só ter passado as contas, falando muito superficialmente. Será que eu sei rezar? Eu tenho atenção em cada uma daquelas palavras a qual eu profiro? Em cada uma das contas? Em cada Pai Nosso? Em cada Ave Maria? Será que eu presto atenção e entro em cada um daqueles mistérios, me colocando ali, vivenciando? Ou simplesmente anuncio por um estereótipo, sem prestar atenção, sem ter em mente aquilo que o Senhor quer para mim? Será que eu consigo me dirigir a Ele, colocando intenções, pedindo, mas ao mesmo tempo sabendo ouvir? O modo como eu me disponho para estar na Santa Missa, diante do silêncio, diante do me deixar mover pelo Senhor, do me preparar para estar com Ele, ter vida de oração, de aprofundamento, vida que vemos diante de tudo aquilo que Deus quer de nós. É assim que conhecemos, quando temos essa profundidade, quando deixamos que o Senhor vai nos conduzindo, e aí entendemos o que Deus aponta para a nossa vida no hoje, aponta para a nossa vida diante deste caminho de santidade que Ele quer e tem para cada um de nós. Isso vemos quando nos deparamos na primeira leitura diante do chamado de Jeremias. E assim vemos que em cada uma das circunstâncias, ele pequeno, ainda criança,
diante das suas limitações, entender tudo aquilo que precisou mudar, os seus planos, os seus pensamentos, o seu modo de viver, a sua rotina de vida, a coragem que teve que infligir para anunciar a tantos outros, para falar com autoridades, dizer aquilo que não queriam ouvir, apontar os erros. Deus quer assim também em nossa vida, em cada uma das circunstâncias, diante do nosso modo de viver. Deus pede mudanças no modo como agimos, pede mudanças no modo como respondemos, no modo como estamos vivendo, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida em casa, seja em meio à comunidade onde participamos. Nosso modo de viver deve mudar para se direcionar. E Deus chama, assim como chamou Jeremias, a cada um de nós, desde pequeno. Ele nos conhece, sabe quem somos, e o sabe e quer nos conduzir, porque é Ele, como vimos no Salmo, o nosso amparo. Ele quer nos amparar, nos conduzir e nos levar àquilo que Ele pede e nos chama, aquilo pelo qual Ele nos fez. E seja qual for a vocação, Deus quer mais de nós. Deus quer de nós a santidade, quer de nós a plena correspondência em cada caminho específico. No matrimônio, sabendo corresponder ao Senhor, sabendo viver e fazer aquilo que fora prometido. É fato que existirão dificuldades, é fato que existirão circunstâncias, barreiras, mas Ele pede o diálogo em meu matrimônio, aonde por vezes se torna difícil. Ele pede um empenho diante das dificuldades que se pode passar, seja financeira, seja diante dos familiares que cercam, diante dos outros que por vezes não dão bom testemunho, não auxiliam. Pede este empenho, sabendo abrir-se a vida a quantos filhos Deus o quiser, abrindo-se à vontade dEle, e sabendo que se Deus dá, ao mesmo tempo que dá esta graça dos filhos, dá também os meios. Trabalho sempre tereis, seja com 1 ou com 10, mas o empenho em fazer cada dia o que se deve. Aqueles que são chamados à vida religiosa, ao sacerdócio, este empenho em ouvir, e não ter medo de responder e corresponder ao Senhor. Dificuldades terão, por vezes a família que não aceita, que coloca barreiras, que reclama, que não acolhe, os medos diante de e como será? E como será no seminário? E como será na vida dentro do convento? E como será diante das mudanças? Como será agora que cabe a mim a providência e a mudança de vida? Saber ter este empenho em corresponder àquilo que por vezes terá que ser mudado. O Senhor chamou a cada um ao longo de tantos séculos, e aqueles que souberam responder e corresponder, hoje vemos sobre os altares. Hoje, por vezes, ouvimos diante da liturgia, anunciando como profetas, falando como reis, conduzindo o povo. São João Batista também passou por tudo isso. Passou por tudo isso e nos mostra como fazê-lo. Primeiro,
conhecendo, ainda que sem ver, porque dentro do ventre de Santa Isabel não conseguia nada ver, mas ainda assim testemunhou o Senhor e buscou ainda mais se aprofundar, conhecer e anunciar com a própria vida. Esse testemunho de santidade, de amor, de despojamento. Era de uma família de sacerdotes, ouvimos no Evangelho. Zacarias era sacerdote, ofertava ali no templo o incenso. Quando então teve esta revelação, este anúncio, ele não se deixou mover por isso. Teve que mudar de vida diante daquilo que o Senhor lhe pedia. Foi viver nos desertos, um local árido, quente, difícil, diante de mudanças drásticas. Vivia de modo extremamente simples, não usava as roupas que os sacerdotes usavam naquele tempo. Ao contrário, vestia-se de pele de carneiros, usava um cinto de couro, comia simplesmente gafanhotos e mel silvestre. Uma vida penitente, completamente diferente, mas se deixou moldar e modelar. Diante do batismo de Nosso Senhor, vemos que por vezes não compreendia, mas sabia obedecer. É necessário que tudo se cumpra. E ele o batiza. Batiza porque sabia reconhecer aquele que estava na sua frente. Era o Senhor. E o que ele fala, eu faço. Apontava em tudo a Cristo, a todos. É necessário que eu diminua e ele cresça. E é ele que deveis seguir, é ele o Cordeiro de Deus. Assim aponta para São João e Santo André, assim aponta para tantos outros. Aponta a Cristo e enfrenta sem medo as autoridades, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei. Chama com voz forte, víboras. Não tem medo de corrigir, de apontar os erros, nem tampouco de Herodes, ainda que lhe custasse a vida. É firme diante da verdade que anuncia, e por ela, por Cristo, entrega a sua vida. Neste dia em que celebramos já esta solenidade diante da liturgia da vigília do Senhor, da vigília de São João Batista, de seu nascimento, somos nós convidados a aprender com ele, a como ele responder e corresponder àquilo que o Senhor nos chama para fazer a vontade do Senhor em nossas vidas e sermos como ele, verdadeiramente santos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,